Boa noite. Não falar boa noite não, né? Porque senão, que como vai ser um negócio Uhum. mais... vamos lá, hoje vamos falar aqui da Churras Fest. Queria perguntar ao João o que é a Churras Fest. O que que é exatamente a Churras Fest? Bem, a Churras Fest surgiu de um projeto que a gente já vem elaborando há mais ou menos 2 anos, né? É um projeto de escalonamento, visando o know-how que a gente já tem, a experiência que a gente já tem. E o que é a Churras Fest? É uma empresa, é uma facilitadora. A gente traz o associado para dentro da nossa empresa, transmite ele o nosso know-how, a nossa cultura de atendimento através de treinamentos, né? Níveis de treinamentos, e aí a gente vai treinando esse funcionário, vai colocando as ferramentas certas, equipa ele, né, e libera ele para o mercado. O cara entra com pouquíssima experiência, ele é treinado, ele aprende o nosso know-how, a nossa forma de fazer churrasco, né, até porque a nossa especialidade é churrasco, nosso mercado é churrasco. E aí então ele sai para o mercado, ele vai trabalhar com os equipamentos, os utensílios, ele sai com o próprio negócio dele, a própria empresa. E é isso, a Churras Fest é isso, é uma facilitadora. E de onde veio esse nome? Qual a origem dele? Olha, é muito engraçado, porque tem muita gente, né, Alessandra, que fala, pô, vocês escreveram o nome da empresa errado. Churras com Com X, X. né, mas é proposital, não é um erro gramatical, é proposital por um motivo, porque a gente quer uma diferenciação do mercado. A gente quer ser diferente, a gente quer ser notado e experimentado de forma diferente no mercado. Então, por isso que é churras. Fast vem de rapidez, né? Foi um amigo nosso que chamou a nossa atenção em relação a isso. E aí houve automaticamente, né, a troca do nome para Para Fest. fast. Por quê? Porque é rapidez, é a maneira que a gente se movimenta, tanto na cultura da empresa, de fazer as coisas de forma simples, eficaz, com rapidez, né, com efetividade, e no ponto de venda também, que é onde a gente atende o cliente, a gente se propõe a fazer de forma rápida, eficiente, eficaz, como o nosso slogan diz, né, do jeito que tem que ser. Que é um Então, diferencial, né? Essa questão de rapidez, né? Eu acredito que hoje essa é a dor do cliente, ele ser atendido, né, com qualidade, com rapidez e conseguir encontrar na Churras Fest tudo aquilo que ele precisa no know-how em relação a churrasco. juntando aí agilidade com rapidez. Isso. E qual que é o Exatamente. propósito da Churras Fest? Olha, o propósito é crescer, né? O propósito é ter vários associados, é implantar o nosso negócio, porque nós viemos de uma empresa, que é a Capital Churrasco, que gerou a Churras Fest, que desde 2013 a gente vem aprendendo muita coisa, tanto no mercado como nos processos, né? Melhorando nos processos, a maneira de fazer as coisas, né? Eu costumo dizer que quando fala processo fica uma coisa muito distante, é a maneira certa de fazer aquilo que você entende como impactar o seu cliente, né? Então a gente vem aprendendo isso, e o nosso propósito é transmitir isso, multiplicar através de várias pessoas, porque nós chegamos num estágio onde nós temos vários eventos no final de semana e a gente não consegue mais atender. A gente chegou num gargalo, numa demanda onde a gente não fisicamente a gente não consegue mais atender. Então a gente entendeu que precisava mudar, precisava escalonar, trazer novas pessoas, treinar, transferir o nosso know-how, que é o nosso maior patrimônio hoje, é o que a gente aprendeu, é a forma de fazer o churrasco, são os nossos processos internos, é o processo de atendimento, tudo que torna a gente vitorioso diante do cliente. Então a gente transfere isso para o nosso associado e escala, né? A gente consegue através dos associados que são donos, né? Porque a melhor forma de você crescer é fazer com que a pessoa se sinta dona do próprio negócio. E isso a Churras Fest faz, porque ela te dá uma empresa, ela te dá um empreendimento, um custo muito baixo. Então você vai para o mercado, você não tem risco, você não precisa cair onde a gente caiu lá no passado,
2012, Porque tem 2013. todo um treinamento, né? Exatamente, tem um padrão. Você chega no cliente, tem um padrão de atendimento. Você sabe o que vai fazer a cada momento. Se você tem dúvida. Tem um checklist, né? Tem tudo que o associado precisa. Exatamente. Né? E é uma grande oportunidade para esse associado, é uma grande porta de emprego, né? Também para que ele possa estar crescendo juntamente com a gente nesse novo projeto, né? Hoje o Brasil ele é o país do churrasco, né? Qual que é o cenário hoje do churrasco no país? Olha, o cenário é muito bom. A pandemia, a gente costuma dizer que tanto no meio digital quanto no varejo, e é nessas duas vertentes que a Churrasfest trabalha, tanto no digital, a gente tem uma vocação muito forte para o digital, para alcançar 90% do nosso cliente hoje, ele vem das estratégias digitais que a gente trabalha. E a gente só consegue ter tantos eventos, é um diferencial nosso em Brasília. A gente consegue fazer 6, 7, 8 eventos por dia. Muitas empresas não conseguem ter esse volume. E isso vem da nossa vocação no digital. A captação, a forma com que a gente trata o cliente, o pós-venda, as nossas redes sociais. Então, tudo compila para que o nosso digital seja muito forte. E no varejo, que é onde a gente trabalha com o serviço, a gente imprime uma força muito grande. Então, a gente costuma dizer que a pandemia, né, acelerou demais esse processo, tanto no digital como no varejo. Então, hoje o cenário no Brasil para churrasco está extremamente aguçado. Eu vou trazer um exemplo aqui da nossa região. Hoje, em Brasília, existem uma demanda de pessoas que procuram pelo serviço de churrasco de 800 a 1.200 pessoas por final de semana. E isso se concentra ainda mais na primeira quinzena do mês, que é a quinzena forte, né? Onde as pessoas estão movimentando dinheiro, fazem festa, fazem muita coisa. No final do ano, isso chega a dobrar. Esse número chega a dobrar. Então, para você ter um vislumbre do que é o cenário nacional, eu estou trazendo o que é Brasília, né? Que é uma cidade, pode dizer assim, cosmopolita, né? Que tem muita gente de tudo quanto é lugar, e de várias culturas, pessoas que pensam diferente. E é dessa forma. Então, você imagina o Rio de Janeiro, São Paulo, em outras capitais. Então, hoje o cenário é muito promissor. O cara hoje que é bem treinado, sabe fazer um bom churrasco, e que vai para a Churrasfest, que é bem equipado, bem treinado por nós, sai de lá com a sua empresa e vai para o mercado, a chance dele ficar parado no final de semana é muito baixa. Tanto que, quando a gente vai entrevistar o nosso empreendedor, né, uma das coisas que a gente mais pergunta, você tem disponibilidade para trabalhar todo final de semana e feriado? Isso. Porque você vai ficar durante a semana, você vai curtir sua família. Ter tempo de qualidade com a família, mas final de semana é totalmente direcionado para trabalho, né? Ontem a gente estava onde? Estava num clube, né? Isso. Em plena quarta-feira. No Pesque Pague. No Pesque Pague, né? Curtindo com a nossa família. Mas assim, final de semana, realmente você vai faturar muito, porque você vai trabalhar demais. Você vai escolher os eventos que você quer trabalhar, porque a demanda é muito alta. E fazendo uma observação que, dentro disso que o Neto está falando, que o associado ele pode também dobrar no final de semana. Ele pode trabalhar tanto de dia quanto à noite. Sair de um evento durante o dia para pegar um outro evento logo à noite, entendeu? Alessandro, isso é um fato muito importante pelo seguinte, pelos níveis, né? Que às vezes o associado ele entra e fala assim, cara, mas eu vou entrar, eu posso ganhar de 2.000 a 10.000 reais. Assim, parece que está pouco definido, mas não é. É justamente pelos níveis, né? O cara pode entrar no N1. O nosso N1 hoje ele vai fazer um evento no sábado, um evento no domingo, 6 eventos por mês, né? Então, aí você colocando uma média aí, a gente sempre começa colocando o associado fazendo poucos eventos, né? Então, aí ele vai começar a fazer para 20 pessoas. Numa média hoje aí, R$ 79,90 por pessoa. Vamos fazer essa conta? E aí, no caso, conforme ele for crescendo, ele vai adquirindo mais eventos, né? Exatamente. Nessa questão até de estar dobrando. Vamos fazer uma conta aqui, R$ 79,90, que é a média por pessoa, né? Vezes 20 convidados, 1.598. Ele tem uma 10% vezes 559, né? 559 por evento.
Tá R$ 1.000 aí por final de semana. R$ 1.000 por mais. final de semana, entendeu? Vezes, vamos colocar 3 finais de semana úteis, né? Dá 3 Geralmente mil. é 4 finais de semana. Pode É, ser. mas vamos tirar um por, Pra poder ter uma margem, para né? poder ter uma margem, né? 3 vezes Dá 3 mil. 3.000. R$ 3.000, 3 mil. né? Isso trabalhando tranquilo, iniciando no N1, né? Que é esse nível, pegando 20 convidados, né? Fazendo esses eventos aí por final de semana. No N2, o que é que a gente vai fazer? A gente orienta sempre que o associado ele coloque. Bom, eu vou colocar um cenário aqui, por exemplo. O João, ele saiu da empresa que ele estava trabalhando, pegou o fundo de garantia dele, investiu na nossa empresa, recebeu excelente know-how, treinamento, uniforme, Equipamento, né? equipamento, utensílio. Um detalhe muito importante, as comidas são feitas numa central, né? A gente não possibilita que essa comida seja feita em outro lugar. As comidas são feitas numa central, assistido por nutricionista. Todo o conhecimento que a gente tem é aplicado nessa central, todos os padrões. Então ele vai lá, passa de manhã cedo, pega a comida dele, um termobox, mantendo a temperatura, né? Bebida gelada, Bebida né? gelada, tudo certinho, a sobremesa. Sim, Coloca bom no que- carro dele É bom que mantém toda a qualidade, né? toda a Não qualidade. perca, não toda perca a qualidade da comida e dos demais, né? Isso é uma obsessão para a gente. A qualidade e a manutenção dessa qualidade desse alimento até chegar na ponta que é o cliente. Então ele vai lá, ele pega tudo e o que a gente sempre aconselha? O João, ele saiu, fez o investimento, recebeu o treinamento, o uniforme, o utensílio, equipamento, as comidas. Então o João tem a Maria, que é a esposa dele. Então o João vai levar a Maria, que é a esposa dele, vai começar a treinar a Maria nesse período do N1. E aí, quando a gente sente, faz o teste, vê que ele está preparado, a gente sobe ele para o nível 2. O nível 2, ele vai ter 2 equipes, não é isso? Isso mesmo. Ele tem 2 equipes que vai passar pelo mesmo treinamento que ele passou e logo em seguida, né, eles vão estar pegando eventos também, né, e trabalhando com a gente, né, assim como a gente faz hoje, né. Tudo que a gente faz hoje na Capital Buffet, esse associado ele vai fazer na Churras Fest, né, só que de uma forma melhor, como o João falou, não errando com os erros que a gente errou no passado, porque o treinamento ele serve para isso. Exatamente. Para que ele não venha cometer os erros que a gente cometeu, né? E que, claro que não é uma coisa perfeita, que todos nós somos seres humanos, pode acontecer um erros aqui, outro aqui, mas tudo passando pela nossa supervisão, né? E assim, uma dúvida, acredito que seja interessante sanar essa dúvida. Hoje no N1, a quantidade mínima que ele vai atender é 20, porque aí ele já tem uma base do que ele pode Isso. ganhar, né? Pode, aí no caso ele pode pegar mais clientes assim, mais convidados, um número maior de convidados, né? E até dobrar na questão que a gente falou, pegar um evento de dia e outro à noite. A gente tem uma filosofia que é a seguinte, a gente sempre protege o nosso associado, porque a gente não quer colocar ele numa fogueira. Então, assim, na nossa central digital, onde a gente recebe todos os eventos, lá a gente tem uma classificação dos associados. No treinamento, ele recebe uma classificação. A gente sabe a quantidade de convidados que ele está preparado para receber, a gente sabe o número de pessoas que ele pode atender sem problemas. A gente faz a classificação no treinamento. Então, no treinamento, a gente já sabe quem é quem. E não só nós, né, eu e o João, mas o próprio cliente. Ele vai passar um feedback desse associado. Olha, gostei muito, o atendimento foi bom, né, toda essa questão. Então, assim, não é só a empresa que faz essa avaliação, mas o próprio cliente também faz essa avaliação do associado. E o nosso intuito é proteger o associado. A gente quer colocar ele onde ele se sinta bem trabalhando com a quantidade de convidados. Se ele está preparado para 30, ele vai para um evento de 30. Se ele está preparado para 50, a gente vai montar a equipe dele para ele atender 50 pessoas. Então, assim, tudo depende muito da capacidade, se ele está feliz fazendo aquilo, se ele está tranquilo, de boa, para atender aqueles clientes. No N1, a gente sempre costuma colocar essa quantidade de 20 convidados, porque é uma quantidade de início que o cara vai começar a pegar, porque o treinamento ele ensina muita coisa, né? A gente costuma levar também para os eventos teste, para ele estar participando, né, junto com a gente. Então o treinamento ensina muito, mas a prática do dia a dia ensina muito mais. Então é melhor você aprender dentro ali daquele limite que tu tem para poder trabalhar, fazer tudo certinho, do que você
atropelar e passar por cima das coisas. Então, o N1 é isso, é para você pegar o macete, aprender ali, quando você sente que você já está legal, vamos para o 2. O 2 você pega 2 eventos por dia, pode ser um pela manhã, um à noite, pode ser um simultâneo, Isso, né? isso. Um simultâneo que você treina ali uma pessoa de confiança sua, que já faz parte da tua empresa, do teu CNPJ, e você leva ela para outro evento. Hoje a gente trabalha com 7, 8 eventos simultâneos, né? Isso. Num dia só. Num dia só. E falta equipe para atender, que a demanda é alta. De sexta, sábado e domingo já chegamos a atender em torno de 20 eventos. 20 eventos. Num pico. Entendeu? Eu acho que a gente pode manter essa pegada de eu perguntando e vocês respondendo, porque ficou um negócio legal, que aí depois que eu entrar, eu acho que a voz vai ficar um pouco meio... Não, mas assim, mesmo esse cara que tá perguntando, ele vai responder como porque associado. a gente vai para estratégias diferentes. Né? Essa aí é uma estratégia, a todo associado vai direto pro cara. Ah, entendi. Entendeu? Então, essa parte aí do... Já foi, né? Pergunta, e como é que é a estrutura de vocês? Tá, bora lá. Então, depois você explicar aí sobre essa questão um pouco da empresa, né? Como é que funciona a estrutura para tudo isso, para toda essa demanda, toda essa quantidade de associados que estão por vir, e qual a forma que você acha que vai atender eles? Olha, é importante falar o seguinte, como é que funciona, né? Nós somos uma central, essa central ela voa sobre 2 asas. A primeira asa é a asa do digital, que é uma das mais importantes. É onde é a razão de ser. A razão de ser da Churras Fest são os clientes. Então, onde a gente capta toda essa galera para a gente atender é no digital. É onde a gente faz a manutenção da nossa imagem, é onde faz a captação do cliente, é onde faz o pré e o pós-venda. Então, tudo isso funciona no escritório, onde tem pessoas qualificadas atendendo. Hoje, a gente tem um escritório remoto, que funciona através de uma empresa parceira, que é a Winset, que é uma empresa maravilhosa, né? Aqui em Brasília, é uma das maiores empresas no digital hoje. Na área de divulgação também. Na área de divulgação de marketing. Então, essa empresa ela faz a captação para a gente e a manutenção dessa questão digital. E na base, como é que funciona? A gente tem uma central de produção, que é a segunda asa do avião. Essa central, como é que funciona? Nós temos lá todo o padrão para fazer as comidas, né? Padrão de recebimento de mercadoria, padrão para acondicionamento de mercadoria, padrão para confecção da comida, temperatura, os cortes da carne, que é outro setor que funciona lá dentro. Então, dentro dessa central, a gente produz tudo para o nosso associado. O associado ele não vai para o fogão, ele não vai preparar a carne com antecedência. Ele não vai receber o fornecedor. Não vai receber nada disso. Tudo isso a gente faz na nossa central. A bebida sai geladinha, né? A carne sai toda porcionada, a comida sai toda pronta, né? Os equipamentos vão estar todos limpos lá, só para colocar no carro e sair. Colocar no carro, é tudo envelopado, tudo distinto, tudo certinho. Então ele só passa na central, né? Que fica aqui em Brasília, recolhe as comidas, primeiro por ordem ele recolhe os equipamentos, os utensílios, por último a comida, né? E aí coloca no veículo apropriado e vai atender o seu cliente lá, né? Então bora agora para a parte do... Eu queria falar também sobre o que é o churrasco em domicílio, né? Quando nós montamos a nossa primeira empresa em 2012, né? Nós montamos primeiro como uma empresa era um açougue digital. Nem tinha... era webcard. Era webcard, não tinha iFood, na época não tinha nada. Não. Nem o WhatsApp. Nem o WhatsApp. Uma cliente chamou a atenção dele e falou, você não tem um WhatsApp? Assim que lançou o WhatsApp. Você não tem um WhatsApp? Ele, não, a gente não sabia nem o que era o WhatsApp. Tinha acabado de lançar e a gente criou o WhatsApp. Pix não tinha, né? Que Pix é novo agora. Então eu acho bacana contar essa experiência, porque para o associado é bom ele saber o poder que tem o churrasco em domicílio, né? Como é que funciona? Nós montamos um site, né, que a gente chamava de açougue digital, que era o Webcards,
E aí, como subproduto desse açougue, a gente colocou churrasco em domicílio. Foi. E aí o açougue não dava certo, cara. O pessoal não entendia muito bem a proposta. De repente, meu telefone tocou. Lembro que foi numa quarta-feira. Lembro o nosso primeiro cliente até hoje, que foi a Aliança Francesa de Brasília. Então, eu recebi a ligação e a pessoa falou assim, vocês fazem churrasco? Eu falei, fazemos. Só que na minha mentalidade era um churrasco que eu ia fazer e ia levar para a pessoa. E aí o cliente perguntou assim, e vocês trazem tudo, né? Eu falei, sim, a gente traz tudo. E eu não tenho um churrasqueiro que não, a gente tem churrasqueiro, a gente leva. E os acompanhamentos, o que é? Eu falei, que acompanhamento a senhora quer? Ela falou, um arroz, feijão tropeiro, uma mandioca, né, legal, uma salada vinagrete, né? Beleza, então. Aí ela foi falando e ali a gente montou o nosso produto em cima exatamente da expectativa do E cliente. praticamente foi pioneiro em Brasília. Pioneiro, Porque não isso que eu acho existia bacana. isso, né? Não Isso eu acho existia bacana. buffet de churrasco. Não... Porque muitas vezes você tem uma ideia e você vai testar essa ideia no mercado. E essa ideia veio testada do cliente, porque o cliente veio dizer o que ele precisava. Então, Ele já sabia o que queria. ele já sabia o que queria, o E mercado estava lá todo e na encoberto sem ninguém realidade, trabalhar ele. Ele nem sabia que ele estava criando a nossa empresa Ele criou através da necessidade da dele. necessidade dele. Cara, eu acho isso fantástico, porque foi uma ideia que já veio, foi um MVP assim que já veio pronto, já veio Tanto testado. que, na época, as pessoas perguntavam o que tem a ver web carnes com buffet, né? E foi quando a gente trabalhou anos depois a gente teve que mudar a gente teve que empresa. mudar, porque muitas pessoas não conseguiam associar web carnes buffet. Aí o Neto falou, não, pensamos, foi quando nasceu a Capital Buffet, que já era web carnes, né? A gente já trabalhava há alguns anos com esse nome. E aí foi que a gente foi fazer esse evento e eu não tinha capital de giro, porque todo o capital que a gente tinha utilizado foi para montar uma loja, que depois a gente teve que fechar, porque não deu retorno, né? Um açougue. E aí foi que a gente... eu não tinha capital para girar naquele momento aquele evento, porque era numa quarta-feira, o evento era no sábado. E aí eu falei assim, olha, isso tudo numa ligação, foi assim que surgiu o negócio. A cliente falou assim, e como é que funciona o pagamento? Eu falei, eu preciso de dinheiro para girar isso, para poder ir rapidamente. Eu falei, não, você me dá 50% do valor e o restante eu recebo lá quando eu chegar no evento. Esse 50%, a gente comprou as grelhas que não tinham. Uma churrasqueira. Uma churrasqueira a gente fez. As carnes, a gente fez a comida. Pagou o funcionário para ajudar a colocar som. O nosso primeiro funcionário foi o Júlio Garcia, que hoje é um dos maiores chefes de cozinha aqui de Brasília, né? Coco Bambu, várias casas, Camarão Camarada, várias casas aí que ele já chefiou. Foi o nosso primeiro funcionário, né? Por assim dizer. E aí, minha esposa fez a comida no fogão de 4 bocas lá em casa, a gente morava num apartamento. Né? E esse foi o nosso primeiro cliente que atendeu. A gente foi lá, deu para comprar tudo, deu para pagar a gasolina, chegou até o lugar, foi no Lago Sul, lembro até hoje. E a gente fez e foi um sucesso, a cliente ficou super feliz. E eu me lembro da sensação, cara, que foi pegar a metade a gente gastou fazendo o evento, para propiciar o evento, e a outra metade eu peguei, olhei aquele dinheiro ali, eu só tirei o da gasolina do funcionário, o resto ficou tudo para mim. Eu posso falar E foi um dinheiro bacana. É isso que eu ia falar. Que nós dois éramos assalariados, né, do ramo do varejo, e eu me lembro que eu trabalhava um mês inteiro pegando ônibus lotado e aquela sensação de deixar meus filhos em casa. Meus filhos não, né? Que só tinha um. A Débora em casa. E aquela sensação de não estar conseguindo cuidar bem do meu lar. E eu me lembro que quando a gente assinou esse contrato, a gente pegou uma quantia que isso é até bom falar para o associado, que a gente conseguiu tirar nesse contrato um mês do meu salário. Naquela época, né? Até mais. Então, às vezes, o associado ele fica assim pensando, nossa, mas eu vou entrar nesse negócio. E assim, hoje, muitas pessoas tivemos a pandemia, tivemos bastante dificuldade, bastante luta. Não foi fácil a gente chegar até aqui. Não está sendo fácil, todo dia é um desafio maior que o outro. Mas eu me lembro que aquela sensação de ver assim, o meu salário de um mês, onde eu deixava meu filho em casa sozinho, né? Às vezes com alguém, com uma babá, alguma pessoa assim. E ônibus lotado, e eu me lembro que eu falei assim, cara, eu quero isso aqui pra minha vida, sabe? Eu quero ter... Não tô falando da questão do dinheiro, mas eu tô falando da questão, assim, da liberdade, né? Sabe? De você poder tomar café da manhã com seu filho, de você poder ter um lazer, de você poder dar um melhor pro seu filho, né? E isso me fez, todas as vezes, no momento de dificuldade, pensar primeiramente neles, porque eu acho que qualquer pai de família
você que vai ver esse podcast aí, que quer se tornar um associado da nossa empresa, não pensar apenas no dinheiro, porque o dinheiro, ele vem e ele passa, né? Mas a sua família, o tempo que você teve de qualidade com a sua família, de estar na sua casa, de poder tomar café da manhã, de estar com o seu filho, de poder dar o melhor para o seu filho, é isso que fica. Todas as vezes que eu penso no momento difícil, que eu penso em desistir, eu penso neles, né? Então eu penso, eu não tenho direito de desistir, né? E eu penso, era pior quando eu pegava ônibus lotado, quando eu ouvia sapo de chefe, quando eu tive dedo na minha cara, que nem eu estava conversando hoje, quando eu vi gritos, quando eu fui destratada, quando eu voltei para casa chorando. Então hoje eu passo por toda a dificuldade, mas é a minha empresa, né? Então eu falo assim, é por isso, é por mim, né? É pela minha empresa. Então, eu queria deixar isso para os associados. Às vezes a pessoa vem, não, é pelo dinheiro. Não, venha pela sua família. O dinheiro também é bom, vale a pena. E ele acontece. Se você tiver qualificação, tiver responsabilidade, ele acontece. Mas o maior de tudo que eu conquistei nesse tempo foi o tempo de qualidade com a minha família e com os meus filhos. É importante falar também, porque dentro dessas coisas que estão surgindo no digital aí, fique rico, arrasta para cima que você vai comprar uma Mercedes ou um avião. Cara, é trabalho. Não tem conversa mole, nada. É trabalho. Você vai ganhar bem. Hoje a gente tem um bom estilo de vida, eu tenho um carro dos meus sonhos, eu moro onde eu quero, eu vou para o restaurante comer onde eu acho bacana comer, né? O meu lazer é bacana. A minha qualidade de vida é outra. Eu vim do varejo e eu trabalho em supermercado desde 97. Então eu entrei em supermercado como empacotador, saí como gerente, supervisor, cuidava de 17 lojas de uma rede famosa aqui de Brasília. Então assim, eu ganhava bem, razoavelmente bem. Só que eu não tinha liberdade, nem para gastar o dinheiro. Fala das suas férias. Tinha rotina diária, né? Minha rotina era loucura, cara. Ele vendeu 20 dias, pegou 10 dias de férias, com 5 dias eu fiquei 2 anos sem tirar férias. Eu fui tirar férias de 30 dias, o cara não, você só pode tirar de 20. Dos 10 que sobrou, eu não tirei 7. Ligaram para ele, uma loja fechou, você tem que abrir a loja e tal. Então, assim, o varejo, ele meio que acaba com você, né? Você trabalha... O varejo que eu falo assim, você acordar cedo, trabalhar, chegar em casa cansado, aí trabalha sábado, trabalha domingo. Cara, eu já passei por isso. Hoje eu tenho uma liberdade. O sonho da minha vida era acordar, a Alessandra sabe disso, era acordar, poder sentar na minha mesa, tomar o meu café, ler o meu jornal, assistir um jornal para depois trabalhar. Eu vivo isso praticamente todos os dias da semana. Eu levo minha filha no colégio, vou buscar no colégio, tenho um tempo para estar junto, fico bastante tempo em casa. Agora, quinta, sexta, sábado e domingo... Não tem tempo. Não tem tempo de trabalhar, E cara. às vezes meio de semana também. E às vezes meio de semana também. Você tem que ir lá levar um contrato para o cliente. Mas assim, paga-se bem. O churrasco paga bem. Porque assim... É fora da realidade de um assalariado. Pô, o cara trabalha 30 dias, o cara pega ônibus, o cara ouve sapo de chefe. A gente ouve sapo de cliente também. Mas o cara vive tudo isso, velho. Chega no final do mês, o cara pega com todos os descontos aí seu 1.000 e pouco. Às vezes você faz 1.000 e pouco num evento. No final de semana. Né? Ou até num evento. Num evento você faz 1.000 e pouco. Entendeu? Então, assim, a diferença ela é muito grande. Tem que conhecer, tem que saber fazer. Churrasco não é... Tem muita gente no mercado aí que queima. Tem muito churrasqueiro que diz que é churrasqueiro e não é. O cara vai lá, faz um péssimo serviço e queima a categoria. O cara não sabe oferecer bons diferenciais para o cliente. O cara não tem um encantamento, não tem um bom atendimento, chega bêbado, mal. Essa imagem do churrasqueiro que existe aí, a gente precisa mudar. Hoje o churrasco é uma coisa profissional. A gente trabalha com carnes de qualidade, são bons parceiros, são cortes novos. Você tem que trabalhar com diferenciais. Não adianta você querer chegar lá e fazer um meia boca, e ficar empurrando linguiça que não vai funcionar. Você tem que trabalhar com diferenciais e a gente tem esse know-how, a gente sabe fazer com essa qualidade e é isso que a gente quer passar para o nosso associado. Agora vamos para a parte do associado, né? Agora tem que pedir para ele passar a câmera para ele. Ney, agora é o jogo. Pode responder com a maior naturalidade que você quiser. Vai responder ele, eu vou perguntar. Ah, é? É. Eu pensei que você que ia responder. Não, eu vou fazer as perguntas. Vou ficar lá atrás com os meninos? Ou você quer que eu fique aqui? Pode ficar. Né? Pode ficar? Tá. Não, pode ficar lá com eles. Agora
Peraí, filha, mamãe vai, a gente vai fazer um... Pode ir mais. Vai lá pra trás, vai lá pra frente. De frente aqui assim, ó. Eu aqui, né? Puxa o microfone. Continua, só puxar o microfone. Igual eu tô aqui. Ou então eu posso vir pra cá também, né? Essa cadeira continua aqui ou pode tirar? Vou tirar ela aí. Pode, né? Pode ir? Tá. Vai começar em alguém? Oi? Eu. Pode ir. Então, João, hoje eu tô me associando à Churras Fest e eu tenho algumas dúvidas quanto a o que eu vou ter de retorno com a Churras Fest. Então, eu vou fazer as perguntas e gostaria que você esclarecesse um pouco. Como funciona o sistema de associados? Muito bom, Brenner. O sistema de associados funciona da seguinte maneira. Nós reunimos 50 associados, né, dentro de uma região, que a gente chama Churras Fest Região DF. Dentro dessa região, nós temos uma peculiaridade aqui no Distrito Federal, que as cidades são praticamente interligadas. Então, a gente consegue se movimentar muito bem dentro desse quadradinho aqui, que é o DF. Então, esses associados, eles logicamente, moram, né, em pontos chaves, né, do DF, e a gente faz a distribuição de clientes de acordo com a região e a qualificação desse associado. Então, a gente tem uma central. Nessa central tem duas asas, que é o digital, que faz a captação do cliente, que faz a manutenção pré e pós-venda. E a gente tem uma central de produção, padrão e produção, que é onde a gente cria todos os padrões, faz as comidas, o porcionamento das carnes, entrega tudo isso para o associado. Então, o associado ele não precisa ter uma loja, ele não precisa manjar nada do digital, ele não precisa investir numa infraestrutura de muito grande, não. Tudo a gente entrega, toda essa base para o associado. A gente entrega o cliente, que é o mais importante. E a gente entrega também a estrutura, né? A gente tem estrutura que entrega todo o conforto por associado. O associado sai de casa sabendo onde é que tem todo o feedback do cliente que ele vai atender. Ele passa no endereço físico, retira tudo que ele precisa para poder fazer esse atendimento de churrasco. E vai fazer churrasco lá para o seu cliente. Então, eu só vou ter o trabalho de ir buscar e fazer o churrasco, mais nada. Mais nada. Resto. Mais nada. Perfeito. E antes disso, você vai ter todo o treinamento que vai te garantir essa tranquilidade. Para tu chegar lá e ser o cara do churrasco. Ó, eu vim aqui porque eu aprendi lá. Fui treinado para isso, né? Fui treinado para isso. Sou o cara do churrasco. E qual a vantagem de eu ser um associado, ao invés de eu ir sozinho e abrir uma empresa, eu me associar à Churras Fest? Isso. Cara, a grande vantagem é o know-how. É tudo aquilo que a gente aprendeu. A gente costuma dizer na Churras Fest que a gente transformou dor em processo. Então, assim, a gente sabe onde você vai errar. A gente sabe o detalhe, né? A gente costuma dizer que o diabo ele mora nos detalhes. Você não tropeça numa pedra pequena ou num prédio, você tropeça numa pedra pequena. Então, todos os detalhes e as coisas grandes e importantes também, tudo isso a gente transformou em processos. A gente tem padrão para tudo, desde o cara que chega para descarregar a mercadoria
A gente tem padrão para receber essa mercadoria, temperatura que a gente observa dessa mercadoria que chega para ser condicionada, desde os equipamentos, da forma que é condicionado, da forma que é guardado, desde a forma que cada alimento é feito. O nosso arroz, ele tem uma maneira certa de fazer, a nossa mandioca, que é famosíssima aqui em Brasília, que ela derrete na boca, ela tem uma maneira certa de fazer. Nosso feijão tropeiro, o nosso pão de alho. Rapaz, o nosso pão de alho, Breno, ele é mais famoso do que a picanha. Cara, ele é campeão. Então, assim, foi anos de experiências que a gente foi fazendo para chegar na nossa pasta de alho, por exemplo. Então, você pode fazer uma pasta de alho, mas a maneira que agrada o cliente, a gente dominou. Então, a gente tem essa técnica de fazer. Então, você não precisa criar uma receita. Tá lá, tá pronto. Você só vai pegar a sua pasta de alho, vai fazer da forma que a gente ensina, que é a forma correta de fazer o pão de alho, né? Pão de alho, é mais difícil fazer pão de alho do que uma picanha, por exemplo. Sim. Entende? Então, é isso. Eu quero dizer que o mais importante é o know-how. É o maior benefício que você leva. E depois, o apoio que você tem da empresa. A empresa, cara, ela te sustenta em vários pilares. Por exemplo, você não precisa montar uma estrutura, uma cozinha que você não vai ter lá a Anvisa invadindo tua cozinha e fechando tua cozinha, porque você não sabe como montar uma cozinha industrial. Entendeu? Então, a gente vai te dar esse amparo de uma estrutura, de uma cozinha, de um escritório funcionando para você, né, do teu CNPJ que a gente entrega para você. Então, você vai todo regular, cara. Você vai todo certinho fazer a tua parada. Então isso aí já responde uma das minhas dúvidas, que era o que a Churrasfest me dá de benefício. Exatamente. Então isso aí já é uma resposta para essa minha dúvida, né? Hoje, Brenda, se você for com o valor que você entra, que é R$ 4.900, é um valor de uma micro franquia. E nós fizemos uma pesquisa de mercado antes de trabalhar com esse valor e pelos benefícios que a gente oferece. Cara, é irrisório. É irrisório. Nesse valor, a gente não tem operação de lucro nesse valor, porque esse valor a gente reverte todo ele para o associado, porque o nosso interesse é que o associado ele esteja preparado, equipado e funcionando. Funcionando, que eu digo, é no sentido do cara estar atendendo, porque é isso que a gente precisa, que o associado ele vá, é nisso aí que está o nosso lucro, que ele vá e atenda bem o cliente lá na ponta e que ele atenda muitos eventos e muitos clientes, né? Então, dentro desse valor que o associado ele paga para entrar, esse passaporte, cara, os benefícios são enormes. São enormes, porque o dinheiro que você coloca, você está revertendo totalmente em você. Porque está entrando para a sua verba de publicidade, está entrando para os uniformes, para os equipamentos, para os utensílios, tudo. Praticamente está sendo revertido para que você saia de lá uma empresa funcionando sem ter que investir como a gente investiu. O bom é que uma pergunta vai respondendo a outra dúvida e assim sucessivamente. Porque agora minha dúvida seria: qual garantia que eu vou ter de retorno? A garantia Cara, eu vou te dar um dado. Aqui em Brasília, nós fizemos uma pesquisa e aqui em Brasília existe uma demanda de pessoas que procuram por serviço de churrasco de 800 a 1.200 pessoas, em média, procuram por churrasco na primeira quinzena de cada mês. A primeira quinzena é a quinzena mais forte, que é a quinzena onde o fluxo de dinheiro, de recebimento, e nossa cidade é uma cidade de servidores públicos, né? Então, do dia 30 ao 10º dia útil é um dia que o dinheiro está muito movimentado aqui em Brasília, em todas as cidades satélites. Então, existe essa demanda. E essa demanda ela não é suprida nem a 50%. É muito difícil no sábado você procurar um churrasqueiro e encontrar um churrasqueiro disponível. Eu digo um bom churrasqueiro. Bom. Porque existem uns maus que queimam a categoria, né? São pessoas que não têm treinamento. E o nosso backstage, o nosso treinamento vem de quê? Eu sempre trabalhei com carne. Eu sou açougueiro profissional e eu sou formador de açougueiro. Eu tenho habilitação mesmo, né, pela ASBRAS, pela ABAS, né, que é a Associação Brasileira e Brasileira de Supermercado. Então, eu tenho essa habilitação de ensinar
novos churrasqueiros. Então, assim, eu costumo dizer que, açougueiros, eu me expressei mal. Entende um pouquinho de carne, né? Eu costumo dizer que o bom churrasqueiro, cara, ele precisa entender bem da anatomia da carne. Porque ser churrasqueiro não é pegar uma carne e jogar na grelha. Isso o mau churrasqueiro sabe fazer. Entupir os outros de linguiça. Isso o mau churrasqueiro sabe fazer. Agora, o bom churrasqueiro, ele conhece a anatomia da carne. Ele ensina, porque churrasco é uma cultura, velho. Tu ensina ao teu cliente ali no momento que você está fazendo a carne, tu ensina para ele sobre a anatomia da carne. Por que esse corte aqui é tão bom? É um corte que o cara nunca viu. Porque as pessoas entendem que churrasco é picanha. É picanha, é asinha, é pão de alho, é linguiça. Não, é muito mais do que isso. Cara, o churrasco ele é uma vastidão enorme. Então, quando você aprende, quando você sabe da anatomia, quando você sabe como preparar cada corte no ponto certo, você olha para a pessoa, você já sabe qual o ponto que a pessoa come, cara. Isso é só muito treinamento você chega nesse nível, entendeu? Você sabe a percentual de fibra da carne para poder ver se ela vai atender bem, se ela é macia. Então, tudo isso todos esses benefícios então, estão incorporados no nosso treinamento, no nosso know-how. Tudo isso você vai aprendendo com a gente e você sai da porta da churrasquete para frente preparado realmente como um churrasqueiro top para atender o teu cliente. Legal, muito interessante, cara. E qual garantia que eu vou ter que todos os finais de semana eu terei eventos para fazer? Isso é uma pergunta que vem da outra ainda, né? Mas assim, é justamente isso que eu estava falando. Eu acabei me envolvendo demais em algumas coisas, não respondi a tua pergunta, Breno. Mas o que responde essa pergunta é o seguinte, é a demanda. A demanda é muito alta, né? Quando você sobrevoa Brasília, cara, Brasília é uma das cidades que mais tem piscina por habitante. Primeiro é São Paulo, não sei se é São Paulo ou é Rio, mas eu sei que Brasília é a segunda. Brasília é a segunda maior frota náutica que tem no Brasil. Então, esse PIB, essas pessoas que têm dinheiro, essas pessoas que gostam de fazer churrasco, não só o rico, a classe B, C, todo mundo gosta de churrasco. Essas pessoas precisam de um bom serviço. E elas precisam de um serviço de qualidade. E o que a Churrasfest possibilita para o cliente é a comodidade. É você chegar na casa do cliente com as comidas, o recipiente certo para condicionar na temperatura certa, o prato, o talher, o copo, a bebida geladinha e principalmente o churrascozinho top e o cara lá, que é o cara da churrasqueira, tá lá dando toda a tranquilidade para o dono da casa e os convidados participar de um bom churrasco. Perfeito. Então, essa demanda, Brenda, ela existe, ela é altíssima em Brasília e não tem empresa suficiente para nutrir essa demanda. É através de pesquisas que a gente chegou nisso. E principalmente a nossa empresa principal, ela chegou no momento de gargalo, onde a gente não consegue mais atender a demanda que existe. Então a gente faz 7, 8 eventos por dia e não consegue atender a demanda. Então foi por isso que a gente criou a Churrasfest. Ter associados que são donos do seu próprio negócio, que isso é muito importante. Você ser dono, cara, você se comporta de uma maneira diferente. Você toma responsabilidade para si, você quer fazer de uma forma melhor. Então, isso que levou a gente a querer compartilhar o nosso know-how. É interessante, cara. Muito interessante essa questão. E qual a perspectiva de crescimento do eu como associado? Cara, a perspectiva de crescimento, ela vem muito assim do ganho, eu acredito, sabe, Ben? Porque é isso que motiva. Porque foi a minha primeira experiência que eu tive, foi o meu primeiro evento, que eu acabei de contar aqui. Quando eu não estava preparado para fazer aquilo, mas eu sabia. E quando a oportunidade bateu na minha porta, que foi meu primeiro cliente, que foi a Aliança Francesa, em 2012, eu estava preparado, eu sabia fazer. Eu sabia de carne, eu sabia de churrasco. A minha esposa é uma cozinheira excelente, top mesmo. Filha de mineiro e goiano, então cozinha demais. Então a gente estava preparado. Quando a oportunidade surgiu, a gente viu naquela oportunidade uma forma muito melhor de ganho do que o açougue que a gente tinha. Então, assim, quando eu peguei aquele meu primeiro lucro ali, cara, eu falei, cara, isso aqui é bacana. Ganhei meu primeiro R$1.000 assim naquele evento, eu falei, cara, isso aqui é bacana.
Paguei o funcionário, paguei a gasolina, sobrou aquele dinheiro na mão, eu falei, bicho, eu vou investir nisso aqui. E eu não tinha mais capital de giro, porque eu estava tudo no açougue, no capital inicial, eu não tinha mais capital de giro. Então, por muito tempo, quem fez isso foi o meu cliente. Então, assim, o associado, ele precisa entender, cara, que ele ganha dinheiro fazendo churrasco. Ele ganha dinheiro. Cara, você sai no sábado de manhã, equipa teu carro, tu vai atender, quando chega no final, você tá com seus 500 limpo, seus 1.000 limpo ali na mão, e no domingo você já tem outro evento, você já tá com seus 500 ou 1.000 limpo na mão, e no próximo... Cara, você começa a ficar motivado, porque você vê que tá entrando grana que você passava 30 dias trabalhando para poder receber. Você ganha num dia, pô, entendeu? Fazendo o que você gosta, fazendo churrasco, cara, é bom demais. E hoje o que você ganha, você pagou ali e acabou. Acabou. Tem que passar o mês esperando o outro mês, né? Acabou no churrasco, não. Então, assim, hoje nós conseguimos reunir duas coisas que ajudam muito o associado. Um é o nosso digital, que é muito forte, para captar essa demanda que está perdida e não sabe que a gente existe. E a segunda coisa é uma central forte para poder atender. A gente tem capacidade de entregar tudo ali para o nosso associado na mão, de mão beijada, né? O cara só vai servir. E a perspectiva de crescimento, Breno, depois que você entende que você pode ganhar dinheiro, são os níveis, né? A gente costuma proteger o nosso associado porque a gente não quer que ele sofra as dores que a gente serviu. A gente costuma dizer que a gente transforma a dor em processo. A dor que a gente sofreu, a gente transforma num processo que quebra aquela dor. Então, assim, a perspectiva ela vem muito dos níveis de crescimento. A gente tem 3 níveis de crescimento. O primeiro nível é quando você sai do treinamento, você vai para a prática junto com a gente nos eventos, você aprende ali os macetes, os segredos, como quebrar certas objeções. E aí, no nível 1, você começa a atender de 20 a 30 convidados. Então, fazendo uma conta aqui, vamos abrir a calculadora aqui. Digamos que você vai atender 30 convidados, né? 30, vamos colocar o nosso buffet de entrada hoje, completo, churrasco, tá? R$ 79,90 por pessoa, né? 2.397. Desses 2.397, nós vamos dividir por 2, 50% você vai alocar para os custos que a gente vai ter para preparar tudo, as carnes, equipamentos, tudo entregar para você. Os outros, o restante que sobra, 200 vezes 3, você vai ter aí uma retirada nesse evento, 717. Nossa, muito bom. Desse faturamento, você não vai ter que sair para ir comprar nada, você não vai ter que ir para o fogão para fazer nada, você não vai ter que lavar equipamento, entregar esterilizado, nada disso. A gente vai entregar tudo para o Brenner vai colocar no carro dele, né? Tem as regras, as normas para alocar tudo isso dentro do seu carro, vai para o seu evento, vai fazer o bom churrasco lá, vai se divertir junto com o pessoal fazendo churrasco. É trabalho, cara, é pauleira, mas você se diverte muito também. E no final das contas, o Breno está colocando R$ 717 no bolso. Maravilha. Esse é o primeiro nível. Então, você aprendeu, beleza. Matou 717 num dia, no outro dia você mata 717 também, que é o domingo, e aí você multiplica pelos finais de semana que tem no mês. Né? É que nem Uber. Você quer trabalhar esse final de semana? Você vai trabalhar. Não quer, ó. Você desliga lá o seu acesso, não está recebendo e te passa para outro associado. Se você quiser trabalhar de manhã e de noite, você vai trabalhar de manhã e de noite. Aí no N2, que eu acho que é a dúvida sua da perspectiva de crescimento, né? Isso. A gente tem um programa onde você vai pegar uma pessoa da sua confiança e vai trazer para dentro da nossa empresa, nós vamos treinar ela, né? E ela vai ser a extensão da sua empresa, como se você estivesse franqueando o teu negócio. Nós vamos liberar para ele a mesma coisa, né? Os mesmos equipamentos, utensílios, o treinamento, o uniforme e o CNPJ também, né? Mas esse CNPJ está vinculado ao seu CNPJ. É como se fosse uma filiação da tua empresa. Então, no nível 2, você vai ter um cara que trabalha para você. Só que esse cara, logicamente, ele recebe um pouco menos que você no nível 1. Porque parte desse valor vai para você. Ele vai ser bem remunerado, mas uma parte do lucro vai para você que começou com a tua equipe, né? E aí você vai ter um cara trabalhando para você. Então, você passa, em vez de fazer um evento no sábado, você está fazendo 2 eventos simultâneos, né?
Neto, eu vou estar num evento trabalhando e o outro cara tá lá e vou ter que parar para ficar... Não. Nós temos dentro da nossa central, é uma coisa muito importante de mencionar, dentro da nossa central, a gente tem um supervisionamento. Então, quem supervisiona o seu evento somos nós. A gente tem um apoio na rua, que é um carro que roda, né, um furgão, e dentro desse a gente tem tudo que a gente precisa para atender caso você tenha um problema. Né? O associado lá seu comunicou, o meu sorvete caiu no chão aqui, derreteu. A gente vai lá e atende com tático, a gente vai lá, atende ele, resolve a dor dele. Ah, você também teve um problema, a gente vai lá e atende também. Então, assim, todo o amparo, toda assistência que você precisa para atender bem o teu cliente e ganhar dinheiro, a Churras Fest vai fazer por você. Legal, então nós associados nunca estaremos desamparados. Nunca, nunca. Perfeito, isso é muito Porque bom. é uma marca, né? São várias pessoas, então a gente precisa cuidar da marca. Então a gente criou processos muito bem definidos, dentro e fora, né? E a gente cuida do associado para que ele produza. A nossa, digamos assim, o nosso lucro está no associado fazer bem feito o seu trabalho. Então, por isso que a gente tem que cuidar do associado, porque não é assim, a gente, não é cursinho de internet, eu te vendo um curso aqui para você ganhar dinheiro. A gente não vende curso para ninguém ganhar dinheiro. A gente dá cursos periódicos para o nosso associado que está ligado a gente não vende o curso e joga o cara no mundo aí, não. A gente treina o cara, ele tá junto com a gente, ele tem um vínculo, porque ele passa a pegar os equipamentos, os utensílios, a comida, a carne, tudo que ele pega com a gente. Né? Tudo a gente entrega para ele, tudo porcionadinho, certinho. Não tem que ficar preocupado se vai acabar a carne, nada disso. A gente entrega tudo certinho para ele. Então, não é a gente joga o cara no breu, não é isso não. A gente traz o cara, treina ele porque a gente precisa dele bem treinado. E recicla ele de novo em treinamento porque a gente precisa dele no nível 2 muito mais treinado ainda. E no nível 3 é quando você traz uma terceira pessoa e aí você passa a fazer 3 eventos por dia. O teu faturamento aumenta, o teu nível de ganhar aumenta e a tua possibilidade de atender mais clientes E aumenta. a quantidade também. de clientes, perfeito. Entende? Então, é isso aí. As dúvidas foram sanadas, né? E aí, perfeito. E é isso que eu quero dizer para você. Vem para a Churras Fest, vem ser um associado. Nós temos toda a estrutura que vai possibilitar você voar no negócio do churrasco. Olha, 2022 é o ano da Copa, é o ano que nós vamos crescer muito no churrasco, né? No atendimento ao churrasco. As pessoas não querem fazer churrasco, as pessoas querem assistir o jogo da Copa. Você vai assistir também, só que você vai ganhar dinheiro. Então você vai ganhar dinheiro vindo para a Churras Fest, se associando e tornando-se um churrasqueiro que ganha dinheiro.